Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Você que é aqui da família Oppenheim, nós estamos aqui. Vocês estão agora em casa aí em razão das recomendações dos órgãos de saúde, mas nós estamos aqui produzindo material de qualidade, conteúdo para você. Vamos ter conteúdo de redação, conteúdo de matemática, o que a gente puder fazer para auxiliar você nessa temporada de estudos em casa. E é bom que você diga isso, você não está de férias, você sabe disso, nós já orientamos vocês com relação a isso. Ninguém está de férias, então é momento de estudar. Fique de olho nas plataformas, nos nossos grupos aqui de WhatsApp, de notificação, que nós vamos informar vocês sobre os conteúdos que serão disponibilizados durante este período agora de recesso presencial. Lembrando, não pare de estudar. Então, durante esse processo agora, nós vamos notificar vocês dos nossos novos conteúdos. Então, fica de olho aí, tá? Qualquer coisa, entre em contato, pergunte também. Eu quero já começar hoje falando com vocês sobre algo que eu presenciei no nosso último simulado. Tem muita gente agora começando o ano letivo, está tudo certo com relação a isso, ninguém fica preocupado, mas nós vamos falar de um tópico específico aqui, que é a proposta de intervenção, que eu percebi em várias redações, foram 94 redações avaliadas, e eu presenciei ali alguns candidatos perdendo pontos valiosos na competência 5. Pessoal, duas competências que a gente tem que resolver primeiro. Primeiro a gente resolve duas competências na redação do Enem, competência 4 e competência 5. Essa a gente resolve logo. Por que competência 4? Porque trata da superfície do texto. Você tem que olhar os elementos de ligação na superfície do texto. São os conectivos, são as conjunções, são as expressões de retomada, a não repetição de palavras. Isso aqui, como eu estou dizendo, está na superfície da redação. Você precisa resolver logo. Isso é uma das primeiras coisas que se resolve. Em segundo lugar, proposta de intervenção é algo extremamente objetivo. São 5 elementos obrigatórios. Nós já trabalhamos em sala de aula e eu quero revisar esse ponto com vocês para que nesse momento agora que vocês estão aí em casa, vocês possam produzir redações e cuidar de construir uma boa proposta de intervenção, ok? Vamos agora para a tela que eu vou mostrar para vocês aqui agora mais algumas informações. Vamos lá, direto aqui ao ponto, né? Vamos pegar. Vou pular aqui os objetivos também. Quero tratar com vocês diretamente aqui da proposta de intervenção. Os 5 elementos obrigatórios. Isso aqui, pessoal, é básico. Primeiro de tudo, saber descobrir quais são os 5 elementos obrigatórios. O agente, o famoso agente, é o quem da nossa proposta. A ação é o que da nossa proposta. O modo meio, usando a terminologia do próprio Enem, tá? Modo barra meios. Na prática são coisas diferentes, mas para o Enem é uma coisa só. É o como da proposta. O efeito é o para quê da proposta. Isso aqui o aluno consegue compreender com um pouquinho mais de facilidade. E depois, a última coisa que a gente precisa entender é este algo mais. Ou seja, além do agente, da ação, do modo meio, do efeito, nós temos também um detalhamento. Mas primeiro, se você ainda está com dificuldade de construir proposta, você tem que entender os 4 elementos aqui iniciais. O agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar aqui. Pessoal, de 2016 para cá, nós tivemos uma mudança significativa no modo de fazer proposta de intervenção. Tá? Eu não vou ler em função do tempo que eu quero que esse vídeo não fique tão longo para vocês. Eu não vou ler essas informações, tá? Mas entenda isso, mudou muito. De 2017 para cá, nós estamos trabalhando basicamente com o mesmo tipo de proposta de intervenção. E você precisa entender isso daí, tá? Então, estamos aqui já 2020, passamos de 2018. 2019, mesmo tipo de proposta. Vamos lá aqui agora como é que a gente está trabalhando aí com a nossa proposta de 2020. Na verdade, a gente vem trabalhando com essa proposta desde 2017, com poucas mudanças, tá bom? Vamos lá aqui então. Com relação aqui à nossa proposta de intervenção, algo ainda importante que eu quero dizer para você. Acompanha comigo, corta para cá. Deixa eu dizer um negócio para você. O que eu vou falar aqui agora sobre proposta de intervenção não tem impacto na sua proposta. Se você não cuidar do que eu vou dizer agora, você ainda assim vai tirar 200 pontos na proposta de intervenção. No entanto, você vai perder ponto na terceira competência por falta de ajustar, de melhorar o seu projeto de texto. A sua proposta de intervenção tem que ter relação com os argumentos que você selecionou para produzir a sua redação. Observa. Então, se você está trabalhando com 2 causas, necessariamente a sua proposta de intervenção precisa resolver é uma palavra forte, né? Mas precisa considerar essas 2 causas, porque ora, se você não considerar o combate dessas causas, você, logicamente, não vai conseguir intervir no problema como é o ideal, ok? Se você está trabalhando agora com 2 consequências, o que você precisa fazer agora? Você tem que entender que, olha, neste caso, a relação de causalidade é diferente. O problema
é causa para aquilo ali. Então você precisa, nesse caso, atacar o próprio problema, tá? Vou mostrar esse cenário aqui para vocês nessa outra tela. Olha aqui. Então nós temos aqui causa 1 e causa 2, já mencionei. Se esse for o seu projeto de texto, causa 1, causa 2, então você vai ter que combater essas duas causas aqui. Bom, deixa eu dizer um negócio para você. Alguns alunos me perguntam o seguinte: professor, eu posso com uma só proposta de intervenção resolver, pelo menos tentar combater essas duas causas? Bom, isso vai depender de cada texto. Às vezes sim, às vezes sim. Eu recomendo, por medida de segurança, que quando você está trabalhando com duas causas, que você faça duas propostas. Lembrando, a primeira proposta é a completa, que você vai fazer completa. A primeira ou a segunda, uma delas vai ser completa. A outra proposta vai ser uma proposta menor, com menos elementos. Isso não porque você tem necessariamente que fazer uma segunda proposta menor, não é isso. É porque você fatalmente não vai ter espaço para construir duas propostas completas, senão esse parágrafo de conclusão vai ficar gigantesco. Legal? Então acompanha comigo aqui de novo. Duas causas, o que a gente faz? Tenta combater as duas causas. Dá para fazer isso com uma proposta só? Dá, mas é difícil, não é tão fácil. Você tem que olhar para o seu projeto de texto. Vamos ver outro cenário então? Estamos trabalhando com duas consequências, tá? E aí, o que fazer nesse caso? Agora a sua medida de intervenção vem para cá, tem que enfrentar o problema. Lembra, se você atacar diretamente a consequência 1 e a consequência 2, você está deixando o problema de lado. E o problema é que é a causa de tudo isso. Então você tem que direcionar a sua proposta de intervenção aqui para o próprio problema, tá? Agora nesse caso, dá para fazer uma proposta só? Dá, porque você tem uma causa só. A causa é o problema, entende? A causa é o problema. Dá para fazer uma proposta só. Dá para fazer, mas não necessariamente precisa fazer. Você pode ter duas propostas de intervenção. Você traz um agente que combate esse problema, depois você traz uma outra proposta organizada a partir de um outro agente também direcionado para o problema, tá? Vamos para a próxima tela aqui? Não, já tem exemplo, né? Então preciso voltar, já que tem exemplo, deixa eu voltar com você aqui rapidinho aqui. Só porque nós não fizemos ainda, nós não fizemos o terceiro cenário para nós, tá? Então vamos lá, nosso terceiro cenário. Se você está trabalhando com esta causa aqui, deixa eu botar nossa canetinha. Se você está trabalhando com a causa 1 e com a consequência 1, como é que tem que ser a sua proposta? Para onde tem que ser? Para o problema ou para a causa? Ora, neste caso você tem que entender que é preciso combater esta causa 1 aqui, porque ela é responsável imediatamente por este problema, né? E de maneira imediata ela é responsável por este outro problema. Então, se você quer resolver tudo que está depois dessa causa 1, você precisa necessariamente combatê-la. Dá para fazer duas propostas? Dá para fazer também duas propostas, tá? Lembre-se sempre disso. Pessoal, na verdade, você dificilmente vê uma redação de referência com uma só proposta. Eu acho que é bom a gente seguir aquilo que está dando certo. Então, assim, siga essa estratégia de ter duas propostas, não tem problema ter duas propostas. Você pega umas redações nota 1000, redações de referência para nós, dificilmente você vai pegar uma redação com uma só proposta de intervenção. Então, pense assim, o seu avaliador está acostumado a enxergar um parágrafo de conclusão que tem ali pelo menos duas propostas. Então, mesmo que você esteja trabalhando com causa e consequência, que nesse caso a proposta tem que combater a causa, não custa nada você escrever duas propostas só para que o seu texto fique próximo, fique parecido daqueles textos de referência, tá bom? Então faz duas propostas, combatendo esta causa 1. Pense num agente, por exemplo, pode ser o governo, né? Poder público. Depois, você pensa no segundo agente, pode ser a mídia, pode ser as empresas, podem ser empresas, pode ser a escola, pode ser a família. Pense em duas frentes de combate para este problema, legal? Vamos avançar aqui então? Vamos pegar um exemplozinho aqui, tá? Para a gente fechar aqui esta nossa pequena exposição sobre a proposta de intervenção, tá? Olha só, eu vou analisar com você essa introdução, não vou ler toda essa introdução, se você quiser você pode pausar e fazer a leitura. O que eu quero aqui, na verdade, é só verificar os argumentos dessa redação que já foram antecipados aqui. Então nós temos aqui, ó, isso, vamos ler a partir daqui, ó. Isso ocorre, ora em função do despreparo civil, e aqui eu quero que você entenda. Isso aqui é um argumento para a redação, despreparo civil. Estamos trabalhando com o tema do Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Despreparo civil é um argumento, e a falta de ação, que o aluno chamou aqui de inação,
a falta de ação das esferas governamentais, a gente pode chamar isso aqui de omissão do governo, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar isso aqui melhor. Pá, não estou conseguindo marcar. Pronto, acho que agora vai. Então isso aqui é o segundo elemento, o segundo argumento. Por que eu estou destacando com vocês? Despreparo civil e a omissão do governo, inação das esferas governamentais. Porque quando a gente chegar lá na proposta de intervenção, esta redação tem que combater estas duas causas. Ou seja, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet se dá, ora, pelo despreparo da própria população, despreparo civil, por outro lado, pela falta de atitude do governo em enfrentar esse problema. Vamos lá então verificar a nossa proposta de intervenção? Chegamos aqui na nossa proposta de intervenção. Acompanhe comigo. Depreende-se, portanto, a necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Fechou aqui. Aqui, pessoal, até aqui é conclusão propriamente dita, é retomada do que se disse. É uma inferência a partir do que se disse. A proposta efetivamente começa aqui, ó, para tanto. Olha que interessante. Este para tanto, duas palavrinhas já representam um efeito dessa proposta de intervenção. Para tanto é efeito. Por que, professor, para tanto é efeito? Tanto é efeito. Porque este tanto, o que ele aponta? Para quê? Para combater a manipulação. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, para combater a manipulação. Já é um efeito, ok? A palavrinha mágica que me diz que é um efeito é o para. Para combater a manipulação. Efeito. Vai contando comigo. Um elemento, efeito. Cabe a quem? Ministério da Educação. O que é esse outro elemento aqui? É o agente. Este aqui é o agente. Vai contando comigo. Já tem um efeito, já tem um agente. Dois elementos. O que está entre travessão aqui? Deixa eu até mudar a cor aqui, tá? Para que a gente possa ir percebendo. Deixa eu colocar aqui agora um azul. Entre travessões, e aí a gente já sabe que está tratando de um elemento adicional, porque está em travessão, uma informação adicional, é, nesse caso, o nosso detalhamento. Detalhamento do agente. Ministério da Educação, agente. Ramo do Estado responsável pela formação civil, uma informação extra sobre esse agente. Então, é um detalhamento, ok? Vamos trocar a cor aqui agora para a gente pegar uma ação. Vamos pegar aqui, esse verdinho aqui. Pessoal, qual que é a ação? A ação que este agente vai praticar é a de inserir nas escolas, desde a tenridade, a disciplina de educação digital, ok? Esta é a nossa ação de cunho obrigatório. Vamos continuar, tá? Entre essa ação aqui, pessoal, já há como destacar outros detalhamentos, mas nós já temos um detalhamento em travessão que já está tudo claro. Então, isso aqui é ação, em vez de que é ação, nós temos uma outra ação que é além de difundir, ó, a continuação de ação, além de difundir campanhas instrucionais, Fechou? O que a gente tem agora, pessoal? Até agora, nós temos efeito, nós temos agente, detalhamento do agente, nós temos ação. O que falta para nós agora? Falta o modo meio para fechar os 200 pontos da nossa nota, tá? Vamos pegar o modo meio aqui, ó. Por meio das mídias de grande alcance. Um outro efeito, vou colocar em vermelho, um outro efeito, tá? Não conformado com aquele primeiro efeito, que era curtinho, o aluno traz mais um efeito aqui, ó, para que o sujeito haja corretamente. Deixa eu marcar aqui. Para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Legal? Olha para mim aqui agora. Deixa eu dizer um negócio para você. Na minha perspectiva de professor de redação, de quem está acostumado a corrigir as redações dos meus alunos, a observar redações de referência, a melhor proposta de intervenção é aquela que, num período só, em um único período, apresenta todos os elementos obrigatórios. Vou revisar com você, acompanhe aqui comigo. Olha só. Para tanto, aqui em vermelhinho, é um efeito, um elemento. Ministério da Educação é agente. Segundo elemento, ramo do Estado responsável pela formação civil, detalhamento do agente. Terceiro elemento, inserir nas escolas desde a tenridade a disciplina de educação digital, de cunho obrigatório em função de sua necessidade, além de difundir campanhas institucionais, é a ação, que é o nosso quarto elemento, né? E aí, por meio das mídias de grande alcance, é o nosso modo meio, portanto, é o quinto elemento. E o para que é um segundo efeito, para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Vai para cá?
Percebeu? Simples assim. Se você colocar todos os 5 elementos da proposta de intervenção num único período, você vai facilitar a vida do seu avaliador, porque ele vai contar esses elementos, e aqui o critério é esse mesmo, é quantitativo, você tem que contar e encontrar os 5 elementos, ele vai encontrar todos os próximos e vai te dar a nota, legal? Vamos seguir aqui na análise dessa proposta de intervenção, porque se você observar a nossa primeira proposta de intervenção, que está aqui organizada, né, em torno do Ministério da Educação, que é o agente, veja que ela combate o despreparo civil. Como assim, professor? Como combater o despreparo civil? Olha aqui, ó, inserir nas escolas a disciplina de educação digital. Mas lembra que eram 2 causas? Além do despreparo civil, a gente também tem que combater o quê? A falta de ação do governo, a omissão do governo. E a gente vai ter aqui agora uma segunda proposta, tá legal? Eu vou apagar tudo isso aqui agora para a gente analisar a segunda proposta. Acompanha comigo. Vamos lá. Ademais, olha o conectivozinho aqui que vai trazer a segunda proposta para nós. Ademais, o governo central, vou marcar aqui em vermelho, é o agente da segunda proposta. Acompanha comigo. Governo central. Deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu colocar aqui esse verdinho aqui para a gente marcar a ação. Qual é a ação? Deve impor sanções a empresas, em especial as virtuais. Vamos lá? Pessoal, esse que aqui vai introduzir para mim uma espécie de detalhamento. Olha aí, não são quaisquer empresas, são as empresas que criam perfis de usuário para influenciar suas condutas. Esse aqui é o detalhamento. Acompanha comigo. Em vermelhinho, governo central, agente. Em verde, deve impor sanções a empresas, em especial as virtuais. Isso aqui é a ação. Detalhamento da ação, que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas. Como que isso vai acontecer? Vamos pegar aqui, vamos colocar o modo, vamos colocar em azul, por via, olha o conectivo aqui dizendo, ó, por via da instauração de secretarias planejadas, até aqui, planejadas, para atuação, eu estava olhando se esse para aqui seria um efeito, mas não. Deixa eu dar uma olhada de novo. Por via da instauração de secretarias planejadas para atuação. Não, continua ainda parte do modo meio. Para atuação no ambiente digital. Uma vez que é um conectivo de explicação. Então, a gente tem que tratar de um detalhamento. Se é uma vez que, tem que ser detalhamento. Ok? Que cor que eu marquei o detalhamento aqui? De amarelo. Vamos botar aqui então, de novo, para tentar marcar um amarelinho aqui, tá? Se é uma vez que, eu sei que se trata de um detalhamento. Tá? Eu vou deixar esse detalhamento aqui sem marcar para vocês, porque olha só, aqui eu vou já fazer uma observação que você não tem que proceder dessa maneira, tá? Por que não deve proceder assim? Ó? A partir desse uma vez que, é um conectivo de explicação, uma vez que. Mas se você observar, não, tá tudo certo. Eu que já estou aqui pensando que estava errado. Não tá. O uma vez que vem depois do modo meio. É que eu estava achando que vinha depois do efeito. Não, nesse caso não. Depois do modo meio eu posso explicar o modo meio. Então, de fato, eu tenho aqui um detalhamento do modo meio. Vamos lá? Uma vez que, deixa eu marcar para você. Uma vez que plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Nós temos mais um efeito aqui, né? Nós temos mais um efeito. Vamos procurar uma outra coisinha aqui para colocar esse efeito. Aqui. Com o fito de minorar o controle de comportamentos por particulares. Vamos dar uma analisada na segunda proposta, se está completa também. A primeira a gente já viu que já estava, né? Nós temos aqui o governo central agente, deve impor sanções a empresas, em especial as virtuais e a ação. Este que aqui, que cria um perfil de usuários para influenciar suas condutas, é um detalhamento da ação por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, é o modo meio, uma vez que agora é detalhamento do modo meio e ainda tem mais um outro efeito aqui, legal? Olha para mim aqui agora, esta redação apresenta 2 propostas de intervenção, uma para cada causa e as 2 propostas estão completas, você não precisa completar as 2 propostas, dificilmente o aluno tem condições de apresentar 2 propostas completas no seu parágrafo de conclusão. Não precisa. O que vai lhe gerar nota, 200 pontos na competência 5, é apenas a existência de uma proposta completa, tá bom? Para a gente fechar aqui agora, deixa eu apagar tudo isso daqui. Vamos ler aquilo
que a gente chama de efeito final. Olha aqui, começa aqui, olha. Quiçá, assim, tal hiato reverter-se-á, sobretudo na perspectiva tupiniquim, fazendo jus, deveras, aquilo que fora apregoado pelo pensador francês Bourdieu. Isso aqui é um efeito que serve para as duas propostas que nós já analisamos. Esse efeito final, que vem depois de um ponto, serve para todas as propostas de intervenção que já existem aqui neste parágrafo de conclusão. Beleza? Pessoal, vamos encerrar por aqui então essa nossa pequena aula sobre proposta de intervenção. Lembrando para você que está começando a estudar redação em 2020, as duas primeiras competências que você precisa resolver logo e rápido é a competência 5 e a competência 4. Hoje uma aulinha aqui para ajudar você com a proposta de intervenção, a competência 5 do seu texto. Legal? Forte abraço, a gente vai continuar por aqui no Open Vestibulares, produzindo material de qualidade para vocês. Acompanhe aí nas redes sociais. Criamos agora um canal no YouTube, nós temos também lá o Facebook, o Instagram, grupo de WhatsApp, fique de olho, plataforma Bernoulli, fique de olho, faça pergunta, manda mensagem, você vai receber material de estudo para esse seu intervalo agora, que não significa férias, legal? Forte abraço, até mais, a gente se encontra aí nos próximos vídeos e também a gente se espera aqui para o nosso encontro presencial.